Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje eu quero te mostrar um comparativo de performance entre quatro métodos diferentes de obter o mesmo resultado, com agrupamento normal, com subselect, com tabela derivada e com CTE, beleza? Então a gente vai ver esses quatro meios para essa situação específica que eu vou mostrar aqui para vocês já já, e aí a gente vai comparar cada uma dessas situações, quanto tempo levou para poder retornar os registros com o mesmo resultado, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, deixei aqui a parte do agrupamento normal para poder mostrar para vocês o que eu quero fazer. Eu tenho primeiro duas tabelas, uma que se chama playlist e outra que se chama playlist item. Vou abrir as duas aqui para vocês. A playlist é uma tabela que é a mestre, na verdade, né? E ela tem 900 registros aqui, certo? Para cada item dessa playlist, dessas playlists que tem cadastrados aqui, eu tenho exatamente 10 mil, ou aproximadamente 10 mil registros na playlist item, que são registros filhos, certo? Tá aqui o ID da playlist. Se eu vier aqui no data, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 900 playlists, 10 mil para cada uma, eu tenho um pouco mais de 9 milhões de registros aqui nessa tabela. Vamos contar essa quantidade de registros que tem aqui na playlist item. Então vamos lá, select from playlist item, tá? Deixa eu só separar aqui, beleza? Colocar PI e vou dar um count pi.id, certo? Beleza, então eu só quero contar aqui só para você ver quantos registros tem na tabela playlist item. Vamos lá. Olha lá, 9 milhões e 4 registros. Beleza, então a gente tem bastante registro aqui para a gente poder brincar, certo? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero contar quantos itens tem para cada ID de playlist, certo? Então aqui a gente está na tabela item e o jeito mais tradicional de se fazer isso seria fazer o quê? pi.id playlist, certo? Daí a gente faz aqui o agrupamento pela primeira coluna dessa forma, group by 1, certo? Então aqui a gente já consegue ter essa contagem de quantos registros tem na tabela playlist item para cada item de playlist, beleza? Então vamos lá, Shift F9 aqui para rodar com Confetial e vamos ver quanto tempo vai levar para poder rodar esse script aqui. Lembrando que essa primeira vez que eu vou rodar, eu vou ignorar. Olha só, deu 4 segundos e alguma coisa. Eu vou ignorar porque esse cara já foi para cache. A segunda leitura passa a ser mais rápida. Então, como eu vou fazer uma leitura da mesma tabela em todas as situações aqui para baixo que a gente tem, ó, então vamos considerar todas com leitura de cache, beleza? Então, Shift F9 de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quanto tempo ele vai levar. E deu lá, deu praticamente a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Então, vou copiar esse tempo para cá, para o método mais tradicional, beleza? Então tá, vamos fazer essa mesma situação, esse mesmo resultado. Olha só, deu aqui, para cada playlist eu tenho a quantidade de itens que tem nela, certo? Então tem isso para todos os 900 registros que tem, 901 no total aqui, né? Então o que eu preciso fazer aqui agora é simplesmente ter o mesmo resultado, só que utilizando o subselect. Como que a gente faria para poder utilizar subselect? Vamos lá, select from playlist, certo? Eu quero exibir todas as playlists, ó, ficou errado aqui, beleza? P. E aí vou colocar aqui, ó, p.id, vírgula, e adiciono aqui o nosso subselect. Qual que é o nosso subselect? É praticamente esse select aqui, ó, certo? Deixa eu só colar ele aqui então, e aí a gente vai ajustando conforme necessário. Então ele vai fazer a contagem, não preciso do ID da playlist aqui, faz só a contagem da tabela playlist item, e aí aqui eu preciso colocar o where, né? Where pi.id playlist, ficou errado aqui de novo, playlist, igual a p.id, certo? Então a gente faz essa junção, vamos dizer assim, através dessa igualdade aqui, que a gente pega o ID dessa playlist e põe igual ao ID da playlist item que está aqui, certo? Beleza, então vou colocar isso aqui como quantidade itens, beleza? Então vamos lá, vou rodar esse cara aqui com Shift F9. Lembrando, deixa eu só cancelar a transação aqui, ó. Vou dar um Shift F9 e aí vamos ver quanto tempo vai levar para poder rodar esse mesmo script aqui, certo? Então vamos lá, deu 3 segundos 656. Vou copiar esse tempo aqui e vou colocar ali em cima. Ele já deu um pouco menos. Já já a gente vai avaliar caso a caso aqui para a gente saber exatamente quanto tempo levou, beleza? Então vamos tentar agora com CTE. Deixa eu copiar esse script aqui para poder só ajustar conforme a necessidade. Então como seria aqui com CTE? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou recortar todo esse cara aqui, ó, e vou colocar ele aqui em cima, certo? With, dou um nome para esse CTE que vai ser itens, certo? As, colo o meu script aqui, que já está com parênteses, certo? E aí eu posso até deixar na linha de baixo aqui, sem problema nenhum. Vou ter a contagem aqui, só que para esse caso eu vou precisar colocar aqui também o ID da playlist, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, pi.id
playlist. Beleza, vírgula. E aí aqui eu tenho a quantidade, preciso dar um nome para essa coluna, vou chamar de QTD, certo? E aí eu posso remover essa condição aqui da frente. Por que que eu preciso remover? Simplesmente porque eu vou fazer nesse CTE aqui a contagem de todos os itens que tem aqui, agrupando por esse edit playlist. Lembrando, preciso colocar o group by aqui também, né? Group by 1, certo? Basicamente o mesmo script que está aqui em cima, ó, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai fazer esse select na playlist e aí aqui, ó, eu vou fazer uma junção no nosso CTE, certo? E aí a gente pode comparar CTE com tabela derivada, já que eu estou envolvendo duas tabelas. Dessa forma aqui, ó, left join itens, que é o nome do meu CTE, coloco o apelido aqui de i.on i.id playlist igual a p.id, certo? Daí a gente já tem aqui a nossa junção feita para caso de CTE. Beleza. Aí aqui, como eu já estou referenciando aí, eu posso simplesmente trazer i.qtd, que é esse cara aqui, ó, certo? Esse campo que está aqui, eu estou referenciando agora através de CTE, beleza? Antes de rodar isso daqui, eu quero já fazer isso daqui em formato de tabela derivada. Como seria com tabela derivada? Bem parecido. Deixa eu copiar só esse script aqui embaixo, ó. Beleza. E aí, ao invés de juntar em itens, eu vou simplesmente pegar esse select que está aqui, ó, dentro do meu CTE, certo? E aí vou colocar ele no lugar desse itens, beleza? Assim a gente utiliza o conceito de tabela derivada. O select aqui é praticamente o mesmo, ó, não muda nada. A diferença é que ao invés de ficar lá em cima agrupado no if, ele fica aqui embaixo. E em uma live anterior eu cheguei a falar que praticamente seria imperceptível a diferença se houvesse, tá? Então a gente vai rodar aqui e vamos tirar a prova disso. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Vamos tentar rodar esse script aqui, que a gente não rodou ainda, que é com CTE, certo? Que não capturamos o tempo dele ainda. Vou dar um Shift F9 e vamos ver quanto tempo vai levar, tá? Vamos ver, vamos ver. Rodando, rodando, ó. Demorou um pouquinho mais, 5 segundos, 3, 7, 5, beleza? Então, vou copiar esse cara aqui, deixa eu cancelar a transação, e vou jogar ele para cá, certo? Então, só para a gente poder ter a marcação de tempo certinho. E aí, vou fazer a mesma coisa com tabela derivada, Shift F9. E aí, só para a gente poder tentar acessar esses registros e ver quanto tempo vai levar. Olha só, levou também 5 segundos, 3, 2, 8, beleza? Vamos fazer um comparativo de tempo aqui agora, ó, entre cada um desses métodos. Vamos lá. Primeiro método aqui, ó, agrupamento normal. Levou 4 segundos, 656. Beleza, então esse aqui é o método mais comum que a gente faria. Vamos para o segundo método aqui, ó, que é com subselect. Perceba, aqui eu só envolvi a tabela playlist item. E aqui, utilizando a tabela playlist e também a playlist item, eu tive um tempo melhor, exatamente 1 segundo a menos, então é um tempo a se considerar, tá? 1 segundo faz diferença na vida de todo mundo, principalmente quando é o cliente que já está reclamando que o sistema pode estar lento. E aí a gente percebe aqui, ó, que apesar de ter envolvido duas tabelas, ele teve um tempo melhor do que envolver uma só, certo? Parece esquisito, mas eu já vou dizer qual que é a minha lógica do porquê que isso acontece, tá? Então vamos lá, com o CTE levou 5 segundos, 375, e dessa vez aqui, ó, a gente tem exatamente um select na playlist também, da mesma forma que a gente tem aqui em cima, e a gente tem uma junção na itens, e nesse caso da itens aqui, a gente precisou fazer uma junção através desse ID aqui. Primeiro a gente faz a soma em separado, e depois a gente junta, certo? É isso que aconteceu aqui. Daí a tabela derivada também o mesmo conceito, a diferença é só o posicionamento, onde que vai ficar a nossa query. E aí a gente levou aqui 5 segundos 328, certo? Um pouquinho mais rápido do que CTE. Dá para considerar essa diferença de tempo? Cara, praticamente não dá para considerar, dá para dizer que esses dois aqui empataram, certo? Então vamos lá. Já que a gente já coletou os tempos de cada um desses métodos aqui, vamos entender o porquê que o subselect foi mais rápido, tá? E aí, eu vou te dizer o quê? Eu não conheço a fonte do Firebird para poder te dizer exatamente o que aconteceu, mas eu vou te dizer como que funciona na minha cabeça o porquê que isso aconteceu, tá? E eu acredito que essa seja a teoria mais válida, tá? Então, deixa eu colocar o subselect aqui para cima, para a gente poder deixar na ordem certa aqui, tá? Então, foi 3 segundos 656, 4 segundos 656 em segundo lugar, terceiro lugar foi a tabela derivada em si, beleza? Então, vou colocar ela para cima. E aí o CTE por último, com um pouquinho mais de tempo do que o CTE. Só que olha só, em comparação com o nosso subselect, foram 2 segundos a mais praticamente, tá? Então aqui foi 3,656, aqui foi 5,328, foi quase 2 segundos a mais. Então, a gente, para essa situação aqui, a gente precisa descartar o uso de CTE e tabela derivada. A gente já viu que não funciona. Vamos lá. Aqui, na minha lógica, tá? Do jeito que eu imagino que funcione, é isso aqui que está acontecendo. Olha só.
Quando você precisa fazer o select count em cima de uma tabela, inclusive fazendo o filtro pelo ID, esse cara aqui é indexado, então a pesquisa em cima disso é muito rápida. Eu não preciso fazer o agrupamento. Então, como eu não preciso fazer o agrupamento, o select não tem que passar por todos os registros para depois agrupar para fazer a soma. Ele simplesmente vai lá e soma, certo? Soma sem se preocupar com agrupamento nenhum. Por quê? Tudo que retornar baseado nesse filtro aqui precisa ser somado, não, contado, né? Precisa ser contado. Então, como ele não precisa se preocupar em agrupamento, ele gasta menos recursos de processamento para poder fazer essa consulta aqui. Então, a única coisa que ele faz aqui é contar. Vai lá e conta e pronto. Então, essa contagem aqui fica extremamente mais rápida quando a gente não precisa fazer o agrupamento para poder separar os diferentes, colocar em ordem e tudo mais. Então, perceba, quando a gente utiliza essa situação aqui, ó, apesar de envolver só a tabela de playlist e item, ele precisa passar por todos os registros, ordenar pelo ID da playlist, depois de ordenado, ele junta todos eles contando os IDs que tem aqui dentro dessa tabela, certo? Então ele conta aqui quantos IDs tem para cada item de playlist. E essa situação, essa necessidade de passar por todos os registros de forma ordenada para depois agrupar para contar, isso leva mais tempo, porque aqui ele só vai e conta, certo? Por quê? Porque esse filtro aqui já está eliminando todo o restante que não deve ser considerado, certo? Então, vamos lá. Aqui, só o fato de fazer dessa forma aqui já ganhou um segundo aqui para a gente na nossa consulta. Nesse caso aqui, ele faz toda a passagem na tabela playlist, agrupa para depois contar. Então, ficou um pouco mais lento. Nesse caso, o subselect foi melhor, mas a gente precisa tomar muito cuidado com subselect. E aí eu já vou deixar até o link aqui no canto da tela, para você assistir um vídeo que eu falo sobre o cuidado que você tem que ter com o subselect. Porque não é simplesmente usar subselect para tudo que sempre vai ter performance. Tem situações que ele faz um número estrondoso de leituras a mais do que o necessário, beleza? Então, assiste esse vídeo aí depois desse daqui, só para você garantir que vai saber tudo sobre subselect. Daí, vamos lá, tabela derivada, o que aconteceu? Basicamente a mesma coisa entre elas duas, só que, o que acontece? Olha só. Aqui eu estou fazendo o select na playlist, beleza, mesma coisa que a gente fez lá no subselect. Só que aqui, ó, a gente tem que fazer uma leitura geral na tabela playlist item para poder fazer o agrupamento, para depois contar, para depois juntar, inclusive. Então, depois que junta, aí ele vem trazer o resultado aqui. Por isso, esse cara leva mais tempo, certo? A mesma coisa aconteceu aqui com o CTE. Então, primeiro ele faz o select na playlist, daí ele faz esse select aqui, agrupa pelo ID da playlist, daí, depois do agrupamento, já fez ordenação inclusive, depois do agrupamento ele vai lá e conta, depois de contar, ele junta para depois exibir o resultado. Então, isso realmente toma mais tempo quando a gente trabalha com uma quantidade de registro muito grande. Nesse caso aqui, lembrando, eu estou trabalhando com 9 milhões de registros, pelo menos na playlist item, mais 900 da playlist. Então, isso faz diferença quando você tem bastante registro. Quando você tem pouco, você praticamente nem vai sentir diferença. Mas agora você já sabe que quando você precisa contar, ou somar, ou fazer qualquer coisa em uma determinada tabela que tem esse relacionamento de mestre e detalhe, às vezes compensa você partir para o subselect, fazendo o filtro que você precisa aqui, que fica mais rápido, mais performático. Porque aqui você não precisa fazer junção. É só rodar o select filtrando lá e trazer o resultado e pronto. Beleza? E só um adendo que eu quero fazer nesse vídeo aqui é o seguinte, olha só. Aqui eu tenho a query E1 e a query E2. Sabe o que é isso daqui, cara? Eu não vou mostrar agora, porque isso daqui é uma preparação do script que eu estou fazendo para o próximo evento de PSQL do canal. Talvez na hora que você está vendo esse vídeo as inscrições já vão estar abertas. Então se prepara, porque o próximo evento de PSQL vai ser parrudo, certo? Vai ser um troço que você não viu em lugar nenhum na internet, eu tenho certeza disso, porque eu tirei tudo da minha cabeça e vai ser um troço que vai servir para todos os sistemas, beleza? Então, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque toda interação que você tem no canal, como like, comentário, compartilhamento, sempre ajuda no crescimento do canal e isso fortalece demais a comunidade de Firebird, beleza? E se você não quer perder o lançamento de novas ferramentas que vão ter da IBSurgeon aqui no MQFS, fica atento aí, ó, se cadastra no link que está aqui embaixo, que através desse e-mail e nome que você deixar ali, eu vou te mandar as novidades que forem acontecer agora em setembro sobre as novas ferramentas da IBSurgeon, beleza? Então tá perto de acontecer já. Não deixa de se cadastrar, senão você pode perder esse evento aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.